Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente está começando um novo vlog de leitura destes dois livros aqui, A Livraria Mágica de Paris e Luzes do Sul, os dois da Nina George. Bem, gente, recentemente eu recebi o Luzes do Sul, do grupo editorial Record, e eu fiquei muito curiosa porque é um livro que surgiu dentro deste livro. Então só por aí eu já tive muita vontade de conhecer as duas obras da autora. Quando eu fiquei sabendo deste aqui, que é um livro que fala sobre livros, sobre o poder dos livros na vida das pessoas, aí eu tive certeza de que eu precisava ler esses dois e resolvi compartilhar a experiência de leitura com vocês através do vlog. Aqui a gente tem o Jean Perdu, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele é um francês. Ele tem uma livraria Barco e ele acredita realmente no poder dos livros e ele tem um dom muito especial, que ele consegue encontrar o livro certo para a pessoa certa no momento em que ela precisa daquele livro. E isso acontece, assim, pelo menos nesse início que eu já li, eu li 46 páginas, de uma maneira muito única, realmente como um dom. Inclusive, eu marquei um trecho aqui, que eu vou ler pra vocês, que explica exatamente essa questão desse dom dele. E agora, como ele poderia explicar para Jordan que não sabia exatamente como fazia isso? Perdu utilizava os ouvidos, os olhos e o instinto. A partir de uma simples conversa, era capaz de identificar em uma alma o que lhe faltava. De certa forma, era capaz de ler cada corpo pela postura, por seus movimentos, pelos gestos, o que afetava ou oprimia. E, por fim, possuía aquilo que seu pai chamava de transpercepção. Você consegue enxergar e ouvir através da camuflagem da maioria das pessoas. Então vê tudo o que as preocupa, tudo com o que sonham e as coisas que lhe fazem falta. Todo mundo tem um dom, e a transpercepção era o dele. Então é dessa forma que ele começa a ajudar as pessoas. Só que aqui no final do capítulo 8, já deu para entender que ele consegue encontrar os livros que curam as pessoas, que complementam, que trazem força, mas ele não consegue fazer isso consigo mesmo. Então, é até esse ponto da leitura que eu fui, eu tô gostando bastante. Livros sobre livros geralmente me encantam, então com esse aqui eu acho que não seria diferente. E, sério, já teve uma citação aqui sobre Luzes do Norte, Luzes do Sul, que foi bem interessante. E acho que também vale a pena ler pra vocês, né? Teria adorado poder agradecer a um deles, pois Luzes do Sul, da Sanari, foi a única obra que o tocara sem machucá-lo. Ler Luzes do Sul era uma dose homeopática de felicidade. Era o único bálsamo que conseguia aliviar as dores de Perdu, um riacho frio e lento correndo sobre a terra chamuscada de sua alma. Então, assim, acho que já deu pra sentir que é uma escrita bem poética, né, assim, que traz reflexões, que traz mensagens de uma forma bem bonita. Então tô gostando bastante disso também. E assim que eu for lendo mais, eu vou compartilhando com vocês. E bem, pra finalizar esse take do vlog, eu quero ler esse trechinho aqui pra vocês, prometo que é o último desse trecho, que diz o seguinte: livro sobre sonhar, sobre morrer, sobre o amor e sobre a vida como artista. Ele deixou aos seus pés baladas místicas, histórias antigas, duras, sobre abismos, quedas, perigos e traições. Em pouco tempo, Ana estava cercada de pilhas de leituras, como uma mulher cercada de caixas em uma loja de sapatos. Perdu queria que Ana se sentisse em um ninho, que tivesse a consciência da imensidão que os livros ofereciam. Sempre haveria o bastante ali. Eles nunca parariam de amar um leitor, uma leitora. Era o que havia de mais confiável em tudo que era imprevisível, na vida, no amor, após a morte. Ai, gente, sério, tem várias citações que eu tô amando desse livro. E vou ler mais agora, e se vocês me permitirem, vou compartilhar um pouco mais dos trechos e um pouco mais dessa história com vocês, que de cara já deu pra sentir que vai ser muito emocionante e que talvez me emocione ao ponto de me levar às lágrimas. É isso. Quando eu ler mais, eu volto pra comentar um pouquinho mais deste livro com vocês.
Bem, gente, passando para atualizar o nosso vlog, eu li até a página 144, um pouquinho da 145 também, parei no capítulo 23, e estou gostando bastante do livro. E assim, já aconteceu muita coisa. Eu achei que o Jean Perdu ia ficar no barco livraria dele, curando as pessoas através da literatura, e ali com a sua ferida, né, e que em algum momento alguém faria, né, com que ele conseguisse se curar também. Mas o barco livraria dele não vai ficar parado, porque Jean Perdu vai sair em uma aventura. Porque é o seguinte, logo no início a autora fala desse amor que ele teve, que ele perdeu, e surge uma mulher no prédio dele que se chama Catherine, que foi abandonada pelo marido e que tá ali precisando de ajuda, e as vizinhas pedem para que ele doe uma mesa para essa mulher, porque ela realmente não tem nada em casa. Só que ele, para doar essa mesa, vai ter que entrar num quarto em que ele trancou desde que essa mulher o abandonou, desde que esse relacionamento dele se findou. E aquilo já mexe muito com ele. Ele tem um reencontro ali com o passado. Só que, ao doar esta mesa para Catherine, ele acaba Catherine, não sei como é que vai falar isso em francês, enfim, vou chamar de Catherine. Ela acaba descobrindo uma carta que essa mulher enviou para o Jean e que ele nunca leu. E, ao ter contato com este passado, ele vai partir em uma aventura e quem vai acompanhá-lo é o Max. O Max é um autor que lançou o seu primeiro livro e se tornou um best-seller. As pessoas estão esperando muito dele nesse segundo livro que ele vai publicar, só que ele se encontra sem inspiração. Eu acho que entra um pouquinho até naquela síndrome de impostor. E quando o Jean Perdu tá saindo com o barco dele, tá partindo rumo à sua aventura, tentando se curar e descobrir o que ele tem que fazer com as novas informações que ele recebeu, o Max vai pular no barco dele e os dois vão juntos. E é muito interessante. Aqui atrás até fala, né, um pouco sobre essa jornada dele, mas eu não costumo ler sinopses, então pra mim foi uma grata surpresa. E eu estou gostando bastante da história, de verdade. E assim, tô gostando bastante da leitura. Até então, eu tava enxergando os personagens, eu estava gostando do que estava vendo, mas não estava próxima deles ainda. Mas eu consigo agora ver uma outra nuance, outros lados dos personagens que tem feito com que eu me apegue mais a eles, sabe? Então, até nisso, assim, a leitura tá evoluindo muito bem. E eu separei agora alguns trechos também que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro este aqui, que fala o seguinte: este era o único aspecto trágico dos livros. Eles mudavam as pessoas, mas não as realmente más. Essas não se tornavam pais melhores, maridos melhores, amigos melhores. Continuavam sendo tiranos, torturavam seus funcionários, filhos e cães, eram odiosos nas pequenas coisas e covardes nas grandes, e se rejubilavam com o constrangimento de suas vítimas. Os livros eram meus amigos, disse Catherine, e esfriou na taça de vinho as bochechas quentes por causa do calor do forno. Acho que aprendi todos os meus sentimentos com os livros. Neles amei mais, sorri mais e aprendi mais do que em toda a minha vida sem leitura. E eu separei mais dois trechos aqui, que eu vou ler pra vocês nessa interseção do vlog. Ler é uma viagem sem fim. Uma viagem longa, até mesmo eterna, na qual nos tornamos mais brandos, mais carinhosos e mais humanos. Max havia começado essa viagem. A cada livro traria para si mais do mundo, das coisas e das pessoas. E o último trecho que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, que fala o seguinte: livreiros nunca se esqueciam que livros ainda são um meio muito novo de se expressar, de mudar o mundo e derrubar tiranos. Quando Monsieur Perdu via os livros, não enxergava apenas histórias, preço de capa sugerido e um bálsamo essencial para a alma. Ele enxergava a liberdade com asas de papel. E bem, gente, tô amando. E bem, gente, como não amar um livro com essas citações? E um ponto que eu quase esqueço de falar e que eu tô adorando também é que o livro tem várias dicas de livros, que é outra coisa que eu adoro. Então, assim, toda dica de livro eu vou marcando com marca-texto de outra cor. Aqui ele tá falando sobre ensaio sobre a cegueira, que eu amei. Aqui pra frente... Ai, acabei de perder. Temos Dorian Gray. E tem várias citações, várias indicações de livros já. A Bússola de Ouro. A Elegância do Ouriço, que é inclusive um livro que eu quero muito ler. Enfim, tem várias dicas de livro dentro desse livro, então só me deixa ainda mais ansiosa e mais curiosa para continuar. E assim que eu ler mais um pouco, eu venho atualizar vocês sobre a minha leitura. Sempre havia sentido a presença dos livros como proteção.
tinha encontrado o mundo inteiro em seu barco, todos os sentimentos, todos os lugares e todos os tempos. Nunca havia precisado viajar, e para ele as conversas com os livros bastavam. Às vezes, ele os tinha em conta mais alta do que tinha as pessoas. Eram menos ameaçadores. Bem, gente, eu terminei A Livraria Mágica de Paris. Eu sei que eu falei que eu ia ler mais um pouco, ia voltar para conversar com vocês, mas acontece que muitos fatos foram surgindo nesse livro. Pessoas foram surgindo no barco, novos personagens, e eu fiquei totalmente enredada pela trama. E quando eu dei por mim, o livro tinha acabado, eu não tinha voltado aqui pra conversar com vocês no vlog. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas agora, que é um livro lindo, é um livro tocante, com uma escrita poética, e que além do amor dos livros, além do poder de cura que os livros têm na vida das pessoas, ele vai falar muito também sobre recomeços, sobre reencontros consigo mesmo, sobre segunda chance, sobre luto, sobre viver o luto, e é muito interessante a forma como o autor constrói toda essa vivência, como ele vai colocando diversos personagens com questões diferentes ao longo da trama, e como ele vai trabalhando absolutamente todos eles. Todos eles têm uma evolução, todos eles têm um desfecho muito interessante, e esse é aquele tipo de livro que muitas das suas partes te fazem refletir e muitas te abraçam, sabe? Eu fiquei encantada por essa história, encantada por tudo que eu encontrei. Eu adoro uma escrita mais poética, às vezes vocês sabem, e esse livro aqui acabou me ganhando demais, acabou ganhando meu coração. Eu fiquei encantada pelos personagens, pela história, pela vivência deles, e eu confesso que a minha vontade no final desse livro foi abraçá-lo, de tanto assim que me trouxe um conforto, sabe? E uma coisa muito bacana desse livro é que várias receitas vão aparecendo ao longo da trama, elas são trazidas aqui no final, inclusive falando um pouco sobre o que essa receita representa, e depois a farmácia literária de emergência de Jean Perdu. Aqui tem alguns livros que ele cita e o motivo porque eles são remédio para as pessoas, sabe? Tem vários, eu achei isso muito bacana. Então, assim, altas expectativas, sério. E confesso a vocês que agora eu tô um pouco preocupada com a leitura de Luzes do Sul, porque esse livro aqui me encheu de expectativas pro próximo livro, e o próximo livro é o livro favorito da vida, o livro que curou o nosso personagem, que serviu de alento pro Jean Perdu. Então, assim, eu espero nada menos que algo fantástico, o que é muito complicado, porque, né, expectativas foram criadas e geralmente expectativas não caminham bem quando a gente vai começar uma nova leitura, pelo menos não as muito altas, porque a gente pode acabar se decepcionando, né? Mas ainda assim, vamos continuar esse vlog e eu vou ler e vou comentar com vocês pra ver se o livro da vida do Jean Perdu é tão incrível assim. Bem, depois de um longo tempo, voltei a gravar o nosso vlog, continuando agora com a leitura de Luzes do Sul. Eu tinha parado de gravar o vlog porque o primeiro livro foi muito incrível pra mim. E eu tava com altas expectativas, altíssimas expectativas em relação a esse aqui. E eu fiquei com muito receio de, por conta dessa expectativa, não conseguir aproveitar a história como eu aproveitei a primeira. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Dar um tempo, deixar a história esfriar, internalizá-la um pouco antes de voltar para a leitura de Luzes do Sul, que agora eu já comecei, tô na página 52. Como vocês puderam ver no take anterior, fiz várias marcações. Porque esse livro aqui, já deu pra sentir que vai ser um livro muito especial e ele é muito diferente. Por que que ele é tão diferente? Porque aqui nós temos um livro narrado pelo amor. Sim, a gente tem A Menina que Roubava Livros narrado pela morte, e nós temos agora este livrinho aqui narrado pelo amor.
E ele vai contar a história, então, dos sentimentos, das sensações, de como elas enxergam o ser humano, de como elas têm um papel na vida do ser humano. E o Amor vai contar a história através da Mary Jane. A Mary Jane era uma menina que ela perdeu toda a família em um curto período de tempo, quando ainda era um bebê, e ela acaba tocando o amor, sim, segurando o dedo do amor, coisa que nenhum ser humano nunca foi capaz de fazer, e isso, de certa forma, vai afetar a história dela e a história das pessoas que estão ao redor dela. E ela cresce, ela fica uma criança muito diferente, muito interessada em diversos assuntos, muito questionadora, que busca ver o lado bom das coisas, e até aí foi onde eu consegui chegar. E eu estou achando bem bacana a forma como a história tem sido construída, as análises que o amor faz dos seres humanos, da forma como eles lidam com os sentimentos, com os medos, com as frustrações, então tá sendo muito bacana. E eu marquei, como no primeiro livro, alguns trechos eu quero ler pra vocês. Aqui, o primeiro é o Amor falando sobre livros, e ele fala de que serviria estarmos reunidos num livro se não tivéssemos decidido que é exatamente aqui que tudo pode conviver. A magia e o vasto mundo, o sobrenatural e as boas explicações? Não são os livros o único lugar do planeta onde se encontram as pessoas e épocas, paisagens e sentimentos que, de outra forma, raramente se encontrariam? Se eu sou a poesia dos sentidos, os livros são a poesia das impossibilidades. E aqui o Amor vai falar sobre o papel dele, que ele fala: eu só posso agir dentro das minhas possibilidades, dotar as pessoas da capacidade de amar, de ter paciência, de sentir saudade. O que as pessoas fazem com isso é problema delas. Você pode me ignorar, banalizar a saudade, ironizar o desespero, todos esses verbos terminados em ar, que assim como as palavras terminadas em ismo, não levam muito longe. Pois bem, por minha causa, uma alma enterrada viva no casamento errado pode ressuscitar no abraço certo e se livrar da morte prematura em vida, como se aquele adoecimento ao lado da pessoa errada nunca tivesse acontecido. Muito obrigada, diz a morte, mas o tom é de ironia. E assim, são várias passagens que eu particularmente tô achando muito bonitas, assim. Tô achando muito interessante a dinâmica entre dividir essa visão do amor sobre a vida, sobre as pessoas e sobre tudo, e a Mary Jane, a relação familiar dela e tudo mais. Acho que vai ser um livro pra todo mundo? Não, se você não curte uma pegada mais poética, assim, eu acho que você vai ficar um pouco cansado com a leitura, mas pra mim, que gosto bastante de leituras, às vezes, assim, mais reflexivas, uma escrita um pouco mais poética, eu gostei bastante do início, já que eu li, e quando eu ler mais eu venho comentar com vocês, mas assim, acho que vai ser um livro excelente. Vamos ver se a minha expectativa vai se concretizar até o final da leitura. Assim, os livros eram a última magia antiga, tornavam visíveis realidades ocultas, metamorfoseavam seus leitores, transformavam-nos, abriam portas para uma cabeça diferente, para outro corpo, mesmo que já estivesse morto após séculos. Os leitores exploravam as lembranças de outras pessoas, tinham sonhos de outras pessoas, caminhavam num corpo que não era o seu. Sentiam que o outro sentia necessidade, desespero, paixão, viajavam por países, tempos passados, universos paralelos, sem que o outro saísse do lugar. De repente, ficavam velhos ou jovens de novo, ou eram um sexo diferente de uma cor de pele diferente. Telepatia, viagem astral, comunicação com o mundo dos mortos ou ainda vida após a morte? Ora, nada demais, abram um livro. Os livros transformavam pessoas em viajantes do tempo, metamorfos, trocadores de corpos, leitores de mentes imortais. Os livros são, portanto, a grande e remanescente alquimia do nosso tempo. Perigosos, perigosos, perigosos. Ai, gente, tô amando Luzes do Sul. Vocês vão ver aí no take que eu gravei antes, que eu já fiz muitas marcações, porque realmente tô gostando demais. Tô na página 156. Queria ter voltado antes pra conversar com vocês, mas
Sabe quando você tá lendo, você nem sente as páginas passando? Pois é, foi o que eu senti com Luzes do Sul. E muitas coisas aconteceram que eu não posso comentar agora porque seria um spoiler, mas tem alguns pontos que eu gostei demais que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é que surgiu aqui na história uma biblioteca itinerante. E eu acho muito bacana quando esse tipo de coisa acontece, quando a gente vê leitores se formando, vendo a magia da leitura, a forma como um livro soa diferente para cada leitor, que ele nunca é lido pelo mesmo leitor, que é algo que eu sempre comento aqui. E essa biblioteca itinerante deu o toque a mais que o livro precisava para me encantar ainda mais. Várias citações com as quais eu me identifiquei, várias dicas de livros que vão aparecendo aqui, inclusive já apareceu Jane Eyre, O Apanhador no Campo de Centeio, já apareceu Redoma de Vidro, que é um livro que eu quero muito ler, enfim, várias dicas de leitura, que é outra coisa que eu amo, né, em livros sobre livros, quando eles trazem essas indicações, porque eu sinto como se um livro estivesse me indicando um livro. E além dessa questão, né, dos livros, do amor pelos livros, da Mary Jane se tornando uma leitora e da cidade também sendo tocada pelos livros, nós temos também a questão da Mary Jane ter sido tocada pelo amor e como isso vai afetando a vida dela, como ela enxerga a realidade de outras pessoas e a sua própria. E é tudo feito de uma maneira muito delicada e muito poética, sabe? Que me encanta muito como leitora. Então, assim, tô gostando bastante. Acho que quando eu voltar já vai ser pra dar meu veredito final sobre esse livro, mas já tô entendendo porque era o livro favorito de Jean Perdu. Bem, gente, terminei Luzes do Sul. E o final foi o final bonito, especial e delicado que eu estava esperando desde o início, porque a autora soube construir muito bem, ela soube criar os personagens, ela soube dar a delicadeza necessária à trama. E sabe quando você termina um livro que você fica assim, com um sorriso no rosto, relembrando a história, relembrando passagens e relembrando sentimentos que a história trouxe? Pois é, foi exatamente assim com Luzes do Sul. A autora até comenta aqui no final, vou ver se eu acho porque eu não marquei, uma ótima blogueira, que ela tá falando sobre os comentários a respeito desse livro. Que ela fala aqui um pouco sobre a história da Livraria Mágica de Paris, de como Luzes do Sul surgiu nesse livro apenas para ser o livro favorito do Perdu, que até então ela não tinha intenção nenhuma de escrevê-lo, não era a pretensão dela criar essa história tão especial e que marcou tanto o personagem, mas que os fãs da história começaram a cobrar essa história dela, que eles queriam conhecer o livro favorito do Perdu. E aí, assim, a autora até comenta que ela não sabia ao certo como fazer, mas que devido ao livro ter se tornado um best-seller e ter atingido tantas pessoas e tantas pessoas procurá-la por conta dessa história, ela resolveu escrever. E aí ela fala o seguinte: pouco antes do fim da Livraria Mágica de Paris, lê-se: há livros que são escritos para uma única pessoa. Prometi às minhas leitoras e aos meus leitores que o livro Luzes do Sul se tornaria realidade, para falar dos vários tipos de amor, e desse jeito, como se fosse escrito para uma única pessoa. E aqui eu cumpri minha promessa. E, gente, sério, pra quem gosta de um livro mais poético, que vai falar das emoções, que vai falar das sensações e sentimentos, e do amor aos livros, da forma como os livros mudam a vida das pessoas, é um livro perfeito e eu recomendo muito. Lembrando que ele tem uma escrita mais poética, uma escrita que vai fazer o leitor pensar e refletir sobre sentimentos, e que eu sei que não combina pra todo mundo. Então, se for o seu estilo de narrativa, se você gostar desse estilo de narrativa, esse livro aqui é pra você. E bem, pessoal, esse foi o nosso vlog duplo do livro e do livro dentro do livro. Eu, particularmente, me apaixonei muito pelos dois, recomendo demais. Tanto a Livraria Mágica de Paris quanto Luzes do Sul foram dois livros que me tocaram muito, que me emocionaram muito e que trouxeram personagens que eu vou guardar no meu coração. E é por isso que eu recomendo hoje a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.